Começando mais um Acho que Me Caguei podcast. Hã? E aí, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo isso aqui, cara. Faz tipo 2 semanas que faz. Na minha cabeça já faz tempo. Porque eu literalmente não tinha nada a dizer. Eu vinha pra cá gravar. E aí, nesse momento, eu percebia que sempre que eu falo que eu não tenho nada pra falar, eu tinha algo pra falar, só que dessas vezes eu realmente não tinha nada pra falar. E eu achei muito esquisito porque eu tentava espremer essa laranja e não via nada, não aparecia nada, e eu, cara, o que que tá acontecendo? Então eu parava o raciocínio do que eu tava falando em 15 minutos de gravação. Ou seja, 15 minutos quer dizer que eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu não vou querer mais ficar postando, sei lá, 15 minutinhos aqui de conteúdo, né? De conteúdo não, de falta de conteúdo, porque eu nunca tenho nada a dizer. Então, você que escuta isso aqui, é, você está escutando uma pessoa falando sobre não ter o que falar, entende? E só foi eu começar a gravar, cara, isso é muito interessante. Começou um cachorro latir e começou uma música evangélica a tocar. É batata. Cara, da onde que surgiu esse termo, hein? Quando acontece uma coisa. Ih, acho que o microfone tá de putaria aqui com a minha cara. Não sei, eu acho que tá, hein? Tô vendo aqui nas wavezinhas, mas eu acho que agora melhorou. Da onde que surgiu o termo, ou sei lá o que é, quando acontece algo e o cara fala, tal coisa é batata. Que porra é essa, cara? O que que você faz da tua vida que você vai adjetivar algo de batata? É batata. Que porra é essa? É uma loucura, né, o português. Mas tá, o que que eu quero falar aqui hoje? Hoje eu tenho uma, digamos que pauta é, bem pré-determinada, assim, do que eu quero dizer. E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, eu sou uma pessoa extremamente influenciável, né? Não sei o que aconteceu agora. Parece que desconectou aqui. Essa merda. Mas tá. Voltando ao raciocínio, eu não sei onde foi que parou. Infelizmente, eu não tenho retorno aqui do que eu tô fazendo. Ainda. Em breve terei. É, eu não sei você, eu vou começar desde o início do que eu tava falando. Eu não sei você. Todavia, eu sou uma pessoa muito influenciável, assim, cara. É uma coisa um pouco estranha até. Eu não sei se é por causa do autismo, eu não sei o que que é. Mas se eu escuto uma música muito boa, eu escuto e reescuto, escuto e reescuto essa música durante 24 horas do meu dia, e durante uma semana, e durante um mês. E aí, de uma hora pra outra, eu largo aquela música por ter enchido o saco dela. Só que vai acontecer que em determinado momento eu vou olhar pra essa canção, pra esse, sei lá. Geralmente é música, né? Não dá pra ficar assistindo o mesmo filme over and over e não encher o saco assim de cara. É, eu achava até muito esquisito. Quando eu tava aprendendo inglês, meu pai surgia pra falar assim: Olha, eu tive um professor que falou que ele aprendeu inglês fazendo o seguinte: ele assistia um filme todo em inglês, depois ele assistia o filme em inglês com a legenda e depois ele assistia o filme em português. Aí eu ficava, cara, esse cara não enchia não a cabeça de só olhar pra aquela porra. Não entendi merda nenhuma porque tá uma língua que eu não conheço. E essa merda aqui tá me enchendo o saco já, porque eu já assisti 3 vezes e eu só vou entender na última. Então é melhor eu só largar essa merda. Mas se o cara realmente conseguir fazer isso, eu tenho uma notícia: esse cara é autista, tá? Muito provavelmente. Autodidata ainda por cima, né? O que deixa mais autista ainda. Mas tá, voltando ao raciocínio, né? Porque eu tô sempre saindo da porra do raciocínio que eu queria começar.
sou uma pessoa muito influenciável, que tem uma dificuldade muito grande de largar de uma ideia quando eu tenho uma. E qual é a ideia que eu tô tendo recentemente? Não é bem uma ideia, mas cara, eu assisti um estilo de filme chamado noir. Sabe o que é um filme noir? Filme noir é um filme ou série, sei lá. Eu chamei de filme, mas não é apenas um filme. Onde o protagonista, ele geralmente é um cara solitário, ele geralmente é um detetive e geralmente ele faz as investigações dele no meio da noite com uma narração dele próprio falando: a noite está fria, as coisas estão balançando, a humanidade é suja. É tipo o Rorschach do Watchmen, ou uma vibe meio Batman, assim, sabe? E aí, cara, esse estilo de filme me pega muito. Porque eu assisti dois filmes nessa pegada. Na verdade, eu joguei um jogo, né? Que foi o Alan Wake 2. Que tem um cara lá que ele é bem noir, assim. Porque ele é baseado no jogo. Que eu esqueci o nome agora. Max Payne. Ele é baseado no Max Payne. E o Max Payne, ele é bem. eh, Tá vindo autodeclamatório na minha cabeça. Não faz o menor sentido isso. Ele é um cara bem. eh, que faz essas narrações meio melancólico, né? E aí, na verdade, são três obras que me deixaram meio órfãos, sabe? E aí, beleza, eu li duas obras e assisti um filme nesse mesmo estilo e agora eu tô me sentindo vazio porque eu não consigo mais achar nenhuma obra que bata de frente com essa obra e que seja tão boa quanto e com a mesma perspectiva, digamos assim, a mesma, ah, não sei, visão, estranheza, sabe? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, porque eu estou necessitado de um café e agora são 9 da manhã por aí, ou são 10 já, sei lá. Muito bom, puta que pariu. Caralho, que leite ruim, velho. Eu usei um leite aqui, que é aqueles leite em pó, só que ele é meio, meio, eu ia falar high, não sei porquê. Ele é meio light demais, assim, então ele é ruim pra caralho. Eu acho que ele não tem muitos açúcares. Por que as pessoas é, tem o singular e tem o plural? É plural. Por que as pessoas pegaram a palavra açúcar e pluralizaram o? Pra que isso? Açúcares. É um açúcar, a gente já entende que é um monte de açúcar. Você nunca vai ver uma pedrinha de açúcar só. Você vai ver um monte, né? Mas eu não entendi porque que eu entrei nesse raciocínio. E porque que isso é algo que pegou pra mim. Mas continuando, vamos lá. As três obras foram Fade Out, Fadeout. É, é uma obra no ar, é um quadrinho que retrata Hollywood na sua maior potência ali na época do James Dean. Caralho, que bizarro. Vocês já vão entender o porquê que eu fiquei surpreso agora. Que retrata ali uma coisa meio. A Hollywood dos tempos áureos ali, que tinha o James Dean. Se você não sabe quem é James Dean, pesquise, mas ele foi um grande ator. Aqueles galãs assim da época, tipo o Brad Pitt, só que imagina se o Brad Pitt tivesse morrido no auge dele em um acidente de carro. E esse é o James Dean. E deixa eu vou até dar uma procurada aqui pra você, mas cara, Fade Out é dando uma breve pincelada no que é a história. É Eita, acabou de sair o teaser do Superman. Que bizarro. Na verdade, acabou de sair o teaser do teaser, né? E eu tô olhando aqui agora, eu vou comentar pra vocês. É só um monte de gente olhando pra cima. E é aquela coisa, é um pássaro, é um avião. Não, é o Superman, porque eles estão querendo trazer aquela visão
do Superman dos anos, sei lá, 60, 70. Mas tá, continuando. Todavia, não sei porque eu falei todavia. É, pois é, já falei que retrata uma Hollywood ali nos tempos áureos. Tem o James Dean, tem aquele pessoal daquela época. Tem os acionistas, tem os seguranças, tem as cativantes modelos ali do... Atrizes, né? Atrizes modelos da época também. E a história é um cara, digamos que ele não é nada assim muito importante, ele é um roteirista, ele é importante, vai. Ele é um roteirista de filmes que trabalha em Hollywood. Certo dia ele acorda, ele olha pro lado e tem uma puta de uma atriz. Tipo assim, imagina você acorda, você é um roteirista. Um roteirista nerd estranho. Você olha pro lado e tem a Margot Robbie, a atriz que fez a Barbie, pelada e morta ao seu lado. E você não sabe que porra aconteceu. E você não sabe se... Primeira coisa que acontecesse se isso acontecesse é, cara, será que eu tive a chance de comer ela primeiro, antes dela morrer? Depois eu ficar, "Ah, meu Deus do céu, será que fui eu que matei ela?" Uma parada meio assim, sabe? E aí ele se assusta com aquela cena e ele sai correndo. E aí a história se desenrola dali. Começa em uma investigação. Ele tenta cobrir os passos de que ele tava ali, etc, etc, etc. E aí, cara, é uma atmosfera muito maneira. Porque é os anos 70, bicho. Então, é cigarro, é bebida. Olha, eu não sei. Isso é muito engraçado, cara. Porque eu tava falando sobre cigarro, sobre bebida, né? Tinha muito sexo explícito. Caralho, não é possível! Você não vai acreditar. Eu parei essa merda aqui, eu ia fingir que eu não tinha parado, porque tem um vagabundo aqui vendendo banana. Como se fosse os anos 80. Caralho, cara. Passando com um carro aqui. Que porra é essa, bicho? Você tá escutando isso? Se não tiver, é porque não fez nenhuma sound wave aqui. Mas se não tiver, cara, é só eu que tô passando raiva mesmo. Arrotei. Pois é, continuando. Um cabelo na minha boca. Caralho. Pois é, continuando. Segunda vez já que eu falo isso. É. O que que eu tava falando? Tem sexo, tem cigarro, tem bebida, tem gente bonita flertando todo o tempo e sendo fotografada por aquelas câmeras que era uma explosão, sabe? Aquela tchá! E aí tava ali a foto, e a foto ia pro jornal. Era uma coisa muito elegante, né? Muito à la Von T, digamos assim. E era bem maneiro, né? Quando você para e pensa assim, caramba, as coisas eram tão mais fáceis, não tinha celular, não tinha porra nenhuma, e todo mundo tava meio que indo atrás, literalmente, da sua... E assim, eu acho que é um pouco difícil de ter uma pessoa tímida na época, né? Porque, por exemplo, eu seria devorado naquela época, cara, porque eu não ia saber me comunicar direito com as pessoas, porque as pessoas iam ser todas muito resolvidas, assim, que elas meio que, pra sobreviver, elas iam ter que saber se comunicar direito, né? Pelo menos é isso que eu acho. Anos 70, anos 60, sei lá. O cara tinha que saber falar, tinha que saber se promover, né? Porque meio que todo mundo tava fazendo isso. Pessoalmente, eu digo, né? Hoje todo mundo faz isso, só que por trás de uma tela de celular. Então, tem até entrevista hoje em dia, entrevista de emprego por Teams, por... Qual é o nome daquele? Por Zoom, sabe? Esse tipo de coisa meio esquisito assim, mas tudo bem. Novamente dizer que eu estou continuando a ideia que eu estou tentando estender aqui. Eu vou pular para outra obra que eu li, que também é um quadrinho, que foi um achado assim muito bizarro, que eu pensei em parar na segunda página porque eu vi que a arte era meio esquisita. Uma coisa muito interessante da arte do Fade Out
É que é uma arte muito bem feita, cara, porque quem faz a história são os mesmos caras que já fizeram história pra Marvel, história pra DC. Então os caras eles são meio conceituados, que é o Ed Brubaker e o Sean Phillips, se eu não me engano. Então esses caras assim, é quase um filme o que tu tá vendo ali no quadrinho deles, sabe? É muito é, é tipo uma arte meio 3D. Eu não sei explicar, mas é uma arte, um tipo de desenho muito realista, assim, sabe? É essa o termo que eu queria achar. É uma arte realista. Então sair de Fade Out e ler Swimming in the Darkness, que é o quadrinho que eu tava falando agora há pouco, é um pouco difícil, assim, porque o Swimming in the Darkness é um pouco infantiloide, sei lá, é um pouco, não sei, é uma arte inferior, né? Eu sei que é difícil falar assim, ah, caramba, isso aqui é inferior, é superior, mas é o tipo de coisa que você vai sentir o impacto. É tipo quando você joga um jogo jogando pela última sequência dele. Então, um jogo que tem três sequências ali, você joga o terceiro jogo e depois você volta pro primeiro para entender a história do terceiro. Você vai sentir um desafio ali por causa da qualidade gráfica, né? Mas tá, estou me estendendo muito. O Swim in the Darkness, ele é também essa vibe meio noir, meio, sei lá, como se tivesse um cara que está insatisfeito e ele planeja investigar um hotel que tem em determinado canto. Faz um tempo já que eu li esse, então eu não vou saber falar corretamente. E ele vai investigar esse hotel e ele se candidata? Qual é a palavra quando a pessoa se hospeda? E ele se hospeda nesse hotel. E aí ele acaba descobrindo que tem uma parte do hotel que se modifica sozinha. Então ele fica, cara, que porra é essa? Por que que isso faz isso? E aí ele começa a conversar com as pessoas locais que moram ali adjacentes ou perto do hotel, né? E ele descobre um cara muito esquisito, muito estranho, e aí ele fica meio, caramba, tem realmente alguma coisa estranha com esse hotel. E aí tem um cara lá dentro do hotel que tá meio que sempre perto dele, perguntando dele as coisas, assim. Então ele começa a se sentir um pouco ameaçado por esse cara e tal. E chega um momento, determinado momento, que ele realmente ele entra numa dessas partes que se modificam ali do hotel e a magia acontece. Você tem que ler esse quadrinho para poder saber, porque eu não vou dar spoiler aqui, mas é Swimming in the Darkness. Eu não vou soletrar isso porque é muito grande. É do Lucas O'Hara, se não me engano. Eu acho que é Lucas O'Hara. O cara é foda. Ele é um. Só que assim, qual é o problema? A maioria das obras desse cara estão em francês e estão presas em francês. Porque só esse Swimming in the Darkness que tá traduzido para inglês. E não tem nada traduzido para o português. Então, foi mal aí. Você tem que saber inglês para poder ler essa merda. É... E aí, acontece. Eu nem sei o que eu tava falando, me distraí aqui agora, foi mal. Lucas O'Hara, eu acho. Foi isso que eu fui atrás e eu esqueci de pegar. Lucas Harari. Então, se você pesquisar aí, Lucas Harari, você vai achar as obras dele aqui. E aí você dá um jeito de ler, cara. Eu não vou ficar batendo cabeça aqui não, porque, pô, todos esses quadrinhos que eu leio, tudo que eu assisto. Não, que eu assisto não, que eu assisto eu tenho streaming. Mas, cara, o que eu leio eu pego na internet, foda-se. Eu vou, coloco o nome da obra e coloco Read Online. E vai ter lá um site clandestinão. Foi mal, cara, mas na minha cabeça não faz o menor sentido eu ter que pagar pra ler uma coisa. Realmente
É uma das coisas que pra mim não faz o menor sentido, cara. É tipo, sei lá, se eu. Não sei, bicho. É uma coisa muito passiva pra eu estar pagando, sabe? Porque você lê se você quiser, né? Deixa eu só dar uma bebida no meu café. Ah, muito bom. Esse leite tá uma merda. É. Ai, ai, ai. Pois é. É uma coisa muito passiva. É uma coisa muito. Eu tô colocando um esforço aqui pra ler essa porra. Eu não quero ler essa merda. Eu não tenho prazer em ler. Então pra que eu vou pagar essa porra? Não faz o menor sentido pra mim. E aí, né? Talvez eu seja só muito arrogante mesmo pra pagar. Mas também, deixa eu dar uma procurada aqui, cara, porque é muito engraçado. Se você for pesquisar esse Swim in the Darkness, é, na Amazon, é um preço absurdo, cara. Em dólar é 23 dólares e 20, então dá por volta de. O dólar tá R$ 6 agora, né? 23 e 20. Isso no Kindle, provavelmente, né? Tô nem falando do físico. 23 e 20 vezes 6. R$ 139, cara. Porra, sacanagem, né, cara? Puta que pariu. De negócio que não tem nem aqui no Brasil, olha. Posso fazer nada, irmão. Vou ter que achar meios clandestinos de fazê-lo. Até porque eu vivo no Brasil e todos os jogos de PS2 que eu já joguei na minha vida são. É... Qual é a palavra? São. Não, 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 não. O que eu tô tentando buscar, hein? São o que, caralho? Ah, tá. São piratas, né? E a outra obra que eu assisti, dessa vez eu o assisti e eu já comentei sobre ela aqui em algum vídeo passado, foi o Under the Silver Lake. Filme que antes estava na Amazon, agora só tem na Amazon para alugar. Muito chato quando isso acontece. Mas ele tá disponível na HBO Max, né? Eu acho que é só Max agora. Cara, esse filme, não é todo mundo que vai gostar. Mas pra você, se coloca na minha posição. Você é um cara que tá procurando alguma coisa pra assistir e aí você vê um filme ali do Andrew Garfield, aquele Homem-Aranha magrão lá e alto. E aí você olha pra aquilo e fala: "Ah, eu gosto desse ator, vou assistir esse filme". E aí você se depara com um filme da A24. Se você não sabe o que é um filme da A24, geralmente são filmes muito loucos, né? Muito estranhos pra mídia normal, digamos assim. Às vezes ele se propõe a loucuras demais e chega a ser chato. Mas é como se você tivesse usado algum tipo de droga e tivesse feito um filme, assim, sabe? Esse é a A24. Esse estúdio A24. E aí, esse foi o primeiro filme que eu assisti da A24. Foi um filme que eu vi o Andrew Garfield fazendo coisas que eu não sabia que ele fazia, tipo, no sentido de atuação, eu não sabia que ele era tão bom assim. Porque o filme é tão bom por causa dele. E ele também tem uma vibe no ar, esse filme. Porque é um cara solitário, prestes a ser despejado, viciado em pornografia, viciado em sexo, é, sexo esporádico, assim, com uma pessoa aleatória lá que ele nem gosta direito. Um cara meio maluco, que não tem dinheiro, por isso ele está prestes a ser despejado. E aí ele encontra uma moça nesse apartamento que ele mora, né, digamos assim, nesse residencialzinho, bem pequenininho. E ele se afeiçoa com essa moça. Ele tem um breve relação ali com a moça, dá uns beijos nela, nada demais. E aí eles combinam de se ver no outro dia.
No outro dia ele vai até a casa dessa moça e não tem mais nada na casa dela. Não tem mais móvel, não tem mais porra nenhuma. E aí começa a loucura de ele ir atrás dessa moça. E aí, cara, esse filme ele leva pra lugares assim que você não entende porra nenhuma. Chega um momento, tá? Eu até vi um vídeo de um cara falando. Ele fez uma resenha do filme inteiro, né? E aí ele pegou esse filme e colocou na uma das partes ali, né, do filme que envolve o James Dean. Lembra do James Dean, que foi o cara que eu falei lá no quadrinho do Fade Out? Eu lembrei agora e por isso que eu fiquei é, surpreso quando comecei a falar, porque eu não tinha percebido que essas duas obras tinham essa correlação, né? Chega a determinado momento que esse cara começa a juntar peças de talvez onde esteja essa moça e o que que ele tem que fazer para chegar até essa moça e ele eu não lembro o que que ele faz, o que que ele como é que ele chega nesse ponto, mas tá. Chegando ao ponto do que eu tô querendo dizer é, ele vai até uma estátua do James Dean, que é esse ator antigo, a esfrega, depois ele vai até uma estátua do Isaac Newton, se não me engano, é do Isaac Newton, fica debaixo dela esperando, e aí surge o Rei dos Mendigos. E esse Rei dos Mendigos o leva até um lugar específico. E aí você fica, cara, mas o que que isso tem a ver com o desaparecimento da moça? Você só tem, você tem que assistir pra poder saber o que eu tô falando. Mas eu já adianto, não é um filme pra todo mundo, é um filme esquisito. Eu vi vídeos assim muito, eu os chamo de muito rasos, porque o cara falando já eu acabo de perder 2 horas e 20 de filme, porque realmente esse filme é um pouco longo, ele tem 2 horas e 20 de filme. E ele dá voltas e dá voltas e dá voltas e aí meio que não chega a lugar algum. Eu já informo aqui. Ele não chega a lugar algum. Mas é um puta filme, cara. Eu gosto desse tipo de filme. É um filme que te deixa pensando depois, é um filme que te deixa raciocinando depois de que caralho foi isso que eu acabei de assistir. E é um filme, cara, é assim, é, pra mim ele virou um dos meus filmes conforto, digamos assim. Porque agora já, hoje é dia 18 de dezembro, tá chegando o final do ano, eu começo a querer assistir coisas confortáveis, né? Porque tá um friozinho, tá tudo muito propício pra conforto. E aí, como que eu faço isso? Eu coloco um filme aleatório que eu quero assistir, e aí eu assim o faço. E aí eu tava meio nessa vibe e eu coloquei pra assistir. Só que assim, cara, por que que eu quis fazer esse podcast hoje, esse episódio de hoje? Assistindo essas três obras, me deixaram muito aficionado nesse estilo noir e nesse estilo, digamos que misterioso, né? Porque sempre envolve um mistério, sempre envolve uma investigação, né? Sempre envolve um desaparecimento, às vezes, um assassinato. E aquele cara ali, o protagonista ele tá meio sozinho, tentando descobrir, e ele tem aqueles monólogos com ele mesmo de tentando entender a situação que tá acontecendo ali, sabe? Então é muito maneiro, cara. Queria muito viver uma vida dessa, assim, um investigador, um cara que não se preocupa em pagar a porra da hipoteca ali, sabe como é que fala? Do aluguel do apartamento, e ele só quer investigar uma coisa. E essas obras me deixaram muito órfãos, cara, porque eu não tô achando mais nada igual a isso. Eu não tô conseguindo mais achar algo envolvente dessa forma, sabe? Eu tava numa vibe e aí, como eu fiquei muito aficionado, eu comi assim, né? Eu li com muita rapidez esses quadrinhos. São quadrinhos longos e eu li numa porrada só. E esse filme também eu assisti assim logo em seguida.
Então tá bem. É louco, cara, como essas coisas influenciam, mas eu literalmente estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo mal. É como se estivesse faltando alguma coisa. É isso que tá acontecendo. E agora eu tô tentando achar alguma coisa parecida e não estou achando. É muito bizarro, cara. E isso me traz a impressão cara, como é que eu faço pra chegar nisso aqui? Novamente, como é que eu faço pra chegar nesse nível de, não sei, excitação com algo, tendo tantas coisas tão correlatas assim, sabe? Assim como houve uma época da minha vida em que eu fiquei um pouco melancólico. Eu era adolescente, então meio que dá pra entender. É... Mas nessa mesma época que eu tava melancólico, tem uma porra de um martelo batendo aqui, é foda, cara. Esse martelo nunca bate. Eu começo a gravar, começa a bater. Pois é. Continuando. É... Essa melancolia veio também através de duas obras. Na verdade, eu já tava meio melancólico, porque você é adolescente, você é meio merda mesmo. E aí, eu assisti aquela série 13 Reasons Why, né, da Netflix, né, bombou na época, que é o 13 Porquês. E eu li não, eu joguei o Life is Strange, que é um jogo que eu também já falei aqui na época. Então, como é que tu não fica melancólico tendo essas duas obras jogadas na tua face? E aí, uma coisa que é tratada no Under the Silver Lake tem um momento muito icônico, onde ele entra numa casa e nessa casa tem um compositor. E esse compositor, ele está mostrando como ele foi o responsável por fazer várias músicas que são hits e que essas músicas influenciam as pessoas e que ele em determinado momento falou, ele fala pro protagonista assim: quando você estava se rebelando na sua adolescência, você estava se rebelando para minha música. Quando tinham os casais se apaixonando, vocês estavam se apaixonando com a minha música. Então meio que ele estava presente ali naquele ele estava influenciando de alguma forma através da arte as pessoas. E aí é muito louco porque esse filme Under the Silver Lake ele também trabalha muito com a ideia de que em todas as obras existem uma mensagem subliminar. Existe algo que significa algo a mais do que está querendo dizer. Então é algo muito profundo, sabe? É algo muito. Se você olha pra isso e você pensa, ah, tá bom, que merda. Então, desculpa, mas a única coisa que veio à minha cabeça é você é uma pessoa muito rasa, cara. Muito rasa. Você não se envolve realmente com o que você tá assistindo, com o que você tá lendo. Pode ser cansativo pra uns, mas pra mim não é, sabe? Quando eu tô assistindo alguma coisa, quando eu tô lendo alguma coisa, eu me envolvo literalmente com aquela coisa. É algo estranho, pra tudo, assim. Pode ser música, filme, série. Eu me envolvo e eu me coloco no lugar daqueles personagens, sabe? Então é muito louco, cara. Se colocar numa situação onde você é um cara que é um cara normal e aí do nada acontece uma merda na tua vida e tu tem que resolver aquela merda, só que de forma bem fantasiosa, né? Meio que isso acontece com a gente todos os dias, né? Só que acontece coisas rotineiras, acontece no trabalho, acontece em casa, a tua pia entope e tu tem que resolver aquilo, né? Só que tu não tem que fazer uma grande investigação. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo já. De talvez por influência desse tipo de filme e série, eu tinha que resolver uma coisa e era muito fácil de resolver aquela coisa. Só que eu peguei um caminho que era mais difícil, simplesmente para viver uma aventura. Já aconteceu isso comigo, cara. E é muito louco, porque nesses momentos agora, eu tô falando aqui e me abrindo, é o momento que eu percebo que realmente eu estou sendo totalmente influenciado por essas obras. Então quer dizer que esse filme ele tem
razão no que ele tá dizendo, ele tem. Eu não sei, ele tem alguma coisa que ele tá querendo dizer. E ao mesmo tempo ele não tá querendo dizer muita coisa. Porque, dando um spoiler aqui, logo depois que o cara revela esse tanto de coisa, meio que o protagonista e ele entram em um combate. E aí esse cara é morto de forma muito esquisita, porque o filme da A24 é assim. E é. Acho que é isso, cara. Vai ser um episódio mais curto, talvez, hoje. Eu não sei se eu quero parar por aqui, ou talvez eu continue até uns 45 minutos, uns 10 minutinhos a mais aqui. Só que aí eu não tenho mais nada a dizer, né? E é isso. Assistam, leiam essas obras. Se você sabe falar inglês, leia. Eu acho que o Fade Out ele tem em português, tá? Então acho que dá pra assistir. Fade Out e Under the Silver Lake tem em português. Porém, o Swimming in the Darkness não vai ter porque só tem a tradução pra inglês. Então, não sei que tu acha algum lugar aí feito por fã, sei lá. Mas então é isso. Quis colocar pra fora aqui o quão órfão eu estou depois de assistir obras. Eu tinha até um termo pra isso quando eu lia um livro e depois eu ficava muito carente. Eu chamava de. Qual é o nome daquele termo quando você fica bêbado? É. Caralho. Você fica bêbado no outro de ressaca, ressaca, ressaca. Ressaca literária era um que eu ficava assim, sabe? Eu tô ressaca no ar, sei lá como é que fala isso. Mas é isso, senhores e senhoras. Fiquem bem, espero que tenham gostado. E façam o que quiser aí com essa porra disso aqui. Falou.